O Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Agora, tá lá. Pero no este video para decirle contra ese sapo. Si se deja andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El COSHA, la policía, no me importa a nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no le va a ir bien. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em segredo uma ordem que autoriza as Forças Armadas a fazerem operações em outros países contra cartéis de drogas latino-americanos. A informação foi publicada primeiro pelo jornal The New York Times e confirmada depois por outros meios de comunicação. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou a ideia. Ela afirmou que os dois países vão cooperar, mas que uma invasão... Pessoal, finalmente o Lula decidiu decretar garantia da lei e da ordem, GLO, em... não foi no Rio de Janeiro, para poder proteger ali os trabalhadores, os moradores contra o crime organizado. Foi lá em Belém, onde vai rolar a COP, que é um evento internacional sobre ambiente, que eles estão ali cortando a Amazônia para poder falar sobre preservação do meio ambiente, que está recebendo aí diversas autoridades internacionais. Ou seja, para proteger gente de fora, GLO, para poder proteger dos nossos, aí que o Rio de Janeiro se vire para lá. Brasil, precisamos estar preparados. Se viu o começo do vídeo, fica até o final desse vídeo. Eu preciso que você compartilhe o máximo de pessoas. A situação do Rio de Janeiro é muito complicada e agora o Trump fez um decreto, mamado, que agora as facções declararam guerra. É uma realidade. Vamos estar orando pela nação brasileira. Até o Ratinho ficou revoltado, meu amado, por a esquerda defender aquilo que não é para defender. Veja agora, queridos, é muito importante você compartilhar. Você precisa orar pelo Brasil. Nós não queremos guerra. A situação muito crítica. Veja que foi anunciado. E o Alexandre de Moraes, ele foi até o Rio de Janeiro, mas o governador do Rio de Janeiro não abaixou a guarda para ele. Veja comigo na íntegra. Do jeito que está a violência no Brasil, realmente está muito violento. Na programação da Globo, eles estavam falando sobre o fato de que a maioria da população apoia enquadrar a facção como terrorista. E aí, esse cidadão aqui, que eu não sei o nome dele, esse de terno azul, deixa vazar uma frase que mostra, que escancara a subserviência da Globo em relação à Globo, até o ponto de ficarem com medo de falar algo que o governo não permite. Escuta aqui. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum problema de falar disso, Vivi? Olha o que ele perguntou. Algum problema em falar disso? Ele está perguntando agora para a editora ou para coordenadora, diretora do programa, aquela que determina quais são as pautas. Ele vira e pergunta, algum problema em falar disso? Sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum problema de falar disso, Vivi? Parece que muitos caíram na real a partir da operação, mas também dessas muitas pesquisas que foram realizadas. Enquanto o governo rejeita classificar facções como terroristas, pesquisa realizada pelo Instituto Genial Quest, feita no Rio de Janeiro, após a mega operação, revelou que 72% dos fluminenses defendem a equiparação. O debate acerca do tema foi retomado e aponta que a maior parte da população quer um combate mais rígido ao crime organizado. Esse mesmo estudo também revela que 78% dos moradores do Rio acreditam que a polícia prende os criminosos, enquanto a justiça os coloca em liberdade, e que esse seria um dos principais problemas da segurança pública. Devido a isso, a oposição realiza uma ofensiva no Congresso para aprovar projetos voltados ao combate ao crime organizado, como que equipara facções a terroristas. O texto será relatado por Guilherme Derrite,
que vai se licenciar do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo durante os debates. Cláudio Castro não recuou diante de Alexandre de Moraes. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, que gosta de mandar em tudo, tomou uma atitude que surpreendeu a todos. Veremos isso em nossa pauta internacional, que está movimentada. Tem até o Trump dizendo que vai invadir a Nigéria. A visita mais sem sentido do ano aconteceu hoje. Alexandre de Moraes veio onde não foi chamado e, pelo visto, não conseguiu o que queria. Eu tenho um palpite sobre por que ele não conseguiu, mas vamos focar na visita. Moraes veio ao Rio para se intrometer em uma operação estadual. Um ministro do Supremo Tribunal Federal agindo como delegado. Só isso já é uma várzea total. Uma várzea que só é possível por conta da imprensa vendida, que não se insurge contra isso. Você... Algum problema de falar disso, Vivi? Mas vejam como funcionam as coisas. O homem que queria atrapalhar a polícia do Rio de Janeiro não teve coragem de pegar um carro e se deslocar do aeroporto até o local da reunião. Ele preferiu ir de helicóptero, evitando os riscos que o cidadão comum enfrenta no dia a dia. Conforme prometido por Cláudio Castro, Alexandre de Moraes não foi recebido na sede do governo. O ministro teve que ir até a cidade da polícia. Sim, o governador cumpriu o que prometeu e colocou Moraes no meio dos policiais que poderiam ser prejudicados por ele. Diante desse ambiente, Alexandre teve que tomar algumas medidas. Como eu estava dizendo, Moraes se viu cercado por muitos policiais, já que o governador decidiu colocá-lo nesse ambiente hostil. Então, ele deu ordem para retirar todo mundo e deixar apenas o governador e os secretários de polícia. Nem os assessores de comunicação do governador puderam ficar na sala. Tudo no maior estilo Moraes. Para piorar a situação, ele pediu que o governador não desse declarações à imprensa sobre o conteúdo da reunião. O próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa ou qualquer comunicação. Então, essa imprensa que passa pano para o regime ficou sem poder fazer seu trabalho, porque o sancionado por violações de direitos humanos não quis transparência sobre o que foi falado. O que esperar do maior censor da República, hein? Mas é bem feito para esse pessoal entender que a censura dessa gente nunca vai ter limites. Ainda assim, sempre há uma boa alma que vaza alguma coisa. E o que foi noticiado é que Alexandre de Moraes simplesmente não fez nada. Sim, nada que atrapalhasse a polícia. Havia o temor de que, ao assumir a relatoria da DPF das favelas, ele pudesse retomar alguns procedimentos que, na prática, atrapalhavam o trabalho policial. Antes de uma operação, os policiais tinham que avisar desde a escola do bairro até o hospital. Isso, obviamente, era vazado para os narcoterroristas e a operação não tinha o efeito desejado. Então, se esperava que Moraes pudesse voltar com isso. Mas não teve nada novo que atrapalhasse. Outro detalhe, essa visita foi informal. Não houve intimação para o governador dar explicações. O ministro veio aqui só para aparecer. Sua visita não teve efeito prático nenhum e, segundo o próprio gabinete, tudo não passou de um encontro informativo. Ele veio ao Rio só para saber como foi. Moraes ainda fez um discurso para os secretários, no qual defendeu a ação policial e mais rigor contra as facções. Conclusão, ele ainda veio dar parabéns. Isso mostra que o apoio a Cláudio Castro extrapolou tudo. Com esses números massivos, fica difícil até para o STF inventar dificuldades. E Cláudio Castro foi muito esperto ao pegar o discurso deles e usar a favor do bem. Essa turma adora falar em Estado Democrático de Direito. Então, Cláudio Castro foi lá e disse: estamos defendendo o Estado Democrático de Direito.
Nada fará o estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo armas de guerra, é um atentado contra a democracia. E de fato, Cláudio está, pois nesses territórios do Comando Vermelho impera a ditadura do crime. Quando ele ataca esses tiranos, ele está defendendo o direito dessas pessoas de viverem sob o Estado democrático de direito. Simplesmente sensacional. Ele dobrou Moraes com o discurso deles. Se esse apoio do povo continuar, e tudo indica que vai, nós podemos sim ter grandes avanços. A verdade é que Cláudio Castro dobrou Moraes. Não precisou bater boca, não precisou desafiar. Dobrou com resultado, com liderança e com o apoio do povo que está cansado de ver bandido mandando nas favelas. E agora, até o STF teve que admitir. O Rio está certo em enfrentar o crime, e essa guerra só começou. Trump ameaça intervir militarmente na Nigéria sob o argumento de que o governo nigeriano estaria permitindo a perseguição e o massacre de cristãos por grupos extremistas islâmicos, como pastores Fulani e células ligadas ao Boko Haram. Ele afirma que se o governo da Nigéria não agir imediatamente para proteger os cristãos, os Estados Unidos tomarão medidas diretas, o que incluiria até ação militar. Ou seja, o motivo declarado seria defender minorias cristãs vítimas de genocídio religioso. Trump teria ordenado que o Departamento da Guerra começasse a elaborar planos para uma invasão da Nigéria. Uma outra declaração importante de Trump foi dada ao programa 60 Minutos. Trump afirmou que Maduro está com os dias contados. Bem, se alguém ainda tinha dúvidas sobre o que ia acontecer com a Venezuela, agora temos a própria palavra de Trump. Inclusive, saiu hoje que Trump estaria apenas aguardando a estabilização do Oriente Médio. E para isso, ele vai reabrir as negociações com o Irã. Ficando tudo estável no Oriente Médio, ele irá com toda a força contra Maduro. Alguns especialistas começaram a considerar seriamente uma invasão em larga escala da Venezuela, algo que até então parecia ser a hipótese menos provável. No México, explodiram protestos que invadiram o palácio do governo do estado de Michoacán. A revolta começou por conta do assassinato do prefeito Carlos Manzo, que comandava a cidade de Uruapán. O povo não aguenta mais o narcoterrorismo e clama por uma guerra contra os cartéis. Mas adivinhe qual foi a resposta da presidente de esquerda do México. Sheinbaum disse que guerra não funciona. Há quem peça, como aconteceu com a guerra contra o narcotráfico, a militarização e a guerra. Isso não funcionou. De fato, foi o que levou à situação de violência em Michoacán. A guerra contra o narco. Isso não funcionou, ao contrário. Foi o que gerou essa violência que apenas estamos diminuindo. E sempre dizemos, é a atenção às causas e à impunidade zero. A inteligência, a investigação e a judicialização. Mas a guerra contra o narco, as execuções extrajudiciais, essas não levaram a nada. 6 anos de guerra contra o narcotráfico. 6 anos em que Penha armou, através de um comissário, autodefesas, não funcionou. E nós é a zero, impunidade e a justiça e a atenção às causas. O prefeito assassinado havia implorado por uma intervenção federal, mas a presidente negou. Isso te lembra alguma coisa? A esquerda é amiga do crime em qualquer parte do mundo. Quando Trump começar a jogar bomba, vão dizer que é imperialismo. No Brasil, o governo do Distrito Federal tenta impedir que Bolsonaro vá para a Papuda. O ex-presidente deve ser transferido para uma prisão comum
já na semana que vem. E o presídio que mais agrada Alexandre de Moraes é justamente a Papuda. O governo do Distrito Federal está apresentando vários argumentos para evitar o envio, mas resta saber se vão convencer Moraes. É muito triste ver a situação chegar a esse ponto. O tanto que Bolsonaro foi avisado, o tanto de manifestações que o povo fez em seu apoio e, infelizmente, o presidente preferiu tomar atitudes que não resolveram o problema. Agora, esse mesmo sistema chega ao extremo. Enviar um homem doente como ele para um presídio comum. Lula teve direito à salinha na Federal, enquanto Bolsonaro vai para um presídio. Será que Bolsonaro aprendeu a lição? Ou será que, se tivesse uma nova oportunidade, voltaria a confiar em Temer e outras figuras parecidas? Eduardo Bolsonaro, naturalmente, vai continuar o legado do pai e pode aproveitar esse momento para mostrar sua força. Pois se Bolsonaro for preso e os Estados Unidos não fizerem nada, será um recado bem negativo. Mas não vamos sofrer por antecipação. Vamos ver o que acontece na próxima semana. E hoje, o tenente-coronel Mauro Cid foi até o Supremo Tribunal Federal para retirar a sua tornozeleira. Ele, como delator, não chegou a recorrer da sentença. Por isso, ele vai começar a cumprir a partir de hoje. Mauro Cid manterá todas as restrições, porém, terá seus bens desbloqueados e, como já dissemos aí, livre da tornozeleira. Ele terá que cumprir 2 anos em regime aberto, ou seja, só terá que dormir em casa à noite e não poderá sair aos finais de semana. É, Brasil, uma pouca vergonha que nós estamos vivendo. Você vê agora o Lula gastando dinheiro público em Belém, com iate, né, com barcão caríssimo, né? É só Deus na causa, gente. Deus tenha de misericórdia desta nação. Meus amados, nós não vamos abaixar a guarda. Temos que enfrentar na oração do jejum. E eu creio, amado, que o Brasil vai viver o maior avivamento. Eu creio nisso. Você crê nisso? Deixa seu comentário. Eu creio, bispo, que o Brasil vai mudar. E meus queridos irmãos em Cristo, gostaria que vocês compartilhassem. Nós sabemos que esse desgoverno, esse faraó do Brasil, amado, eles vão cair por terra, porque a justiça de Deus vai vir sobre eles. Porque é a lei da semeadura. Eles estão semeando, eles vão colher toda a injustiça. Se você crê, dá um glória a Deus misturado com aleluia. Mm-hmm.